Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje o Papo com Chá tá aqui com a minha amiga, jornalista, que todo mundo conhece, Isabela Camargo. Isa, tô muito feliz de te receber aqui no Papo com Chá, viu? E eu que agradeço a oportunidade. Primeiro que eu adoro a Fernanda. A gente já se conhece desde o fim do século passado. Faz tempo. Não é? Segundo, que depois que você começou a gravar, né, o Papo com Chá, eu sempre assisto suas entrevistas e elas fluem tão bem. E eu sei que elas podem contribuir, sabe, com tantas pessoas que, por que não, né? E terceiro, gente, porque imagina, né, conversar com essa mulher linda, tomando um chazinho, olha que beleza. Olha a caneca, ganhei, tá? Essa é a intenção, né? Eu sempre falo que eu tento trazer assuntos que eu acho interessantes e que podem ajudar as pessoas, Sim. né? Eu acho que é importante. Mas Isa, já faz alguns meses, né, que acho que a maioria das pessoas já sabem que você foi diagnosticada com a doença de burnout. Eu vou ser muito sincera contigo, antes de você falar em burnout, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, o que é o burnout, como a pessoa pode identificar isso. Sim. Fê, na verdade, eu hoje, né, um ano depois do diagnóstico, eu falo assim, isenta de vaidade. Eu tirei o assunto da clandestinidade. Sim. E tirei o assunto da clandestinidade muito provavelmente porque eu entrava na TV, eu entrava na casa entrava na casa das pessoas pela TV todos os dias. E ao ficar 2 meses e 15 dias de licença médica, apenas 2 meses e 15 dias, e eu já vou explicar por quê, durante esse período, muitas pessoas me perguntavam, Isabela, cadê você? Porque depois de um mês, né, que aí você pode dizer que é férias, a coisa começa a ficar um pouco mais delicada. E aí quando todo mundo me perguntava, até que eu estava já no final já da licença médica, eu conversei com um site de uma revista, muito conceituado, e falei assim, olha, eu estou me recuperando da síndrome de burnout, que é uma doença ocupacional, mas dia 29 de outubro eu volto. Tudo certo? Ok. A minha psiquiatra, ela via até mais necessidade de distanciamento, né, do ambiente estressor, mas eu queria tanto voltar a trabalhar, porque para mim o trabalho, ele sempre foi tão importante, que eu falei, não, eu estou melhor, né, eu agora, provavelmente com essa parada, os meus gestores vão fazer a mudança que eu sempre pedi. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, a gente sempre pode olhar para uma situação como um problema ou como uma oportunidade. No começo, claro que eu fiquei triste, fiquei muito decepcionada, eu vi aquilo tudo como um problema. Porque a gente nunca está preparado para levar o pé na bunda. Né? Você já levou o pé na bunda? Gente, olha essa mulher linda, inteligente, cheirosa, já levou o pé na bunda, imagina nós, né? Fê, é assim, ninguém quer levar um pé na bunda. E o que aconteceu comigo foi um pé na bunda. Sabe quando você acha que o seu namorado vai pedir você em noivado e aí quando você tá lá toda na expectativa ele vem e termina com você? Resumindo, é isso. Então eu tinha uma expectativa muito boa de retorno porque eu entregava muito resultado, né, para a empresa. E não eram resultados subjetivos, eram resultados objetivos. Então, claro, 2 meses, 15 dias volto. Teve uma amiga, uma psicóloga, que ela me disse assim, Isabela, você sabe que você pode não voltar, né? Eu falei, hã? Sim, porque quando você tem uma doença ocupacional, são poucas empresas que vão reconhecer aquilo como uma situação em que eles podem aprender e que você vai ser reinserido sem sem nenhum demérito, vamos dizer assim. Sim. E até eu brinquei com ela, eu falei, imagina, você acha, gente, que eu, não vou voltar? E de fato aconteceu. Uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês é assim, se eu tivesse levado a sério esse aviso que ela me deu, porque eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Ah, com certeza. Deus está sempre falando com a gente através de pessoas, filmes, músicas, né? Com certeza, acredito muito. Se eu tivesse levado em conta o que essa psicóloga me disse, eu teria buscado na lei quais eram realmente os meus direitos. E muito provavelmente no dia 29 de outubro, quando eu voltei de licença médica, eu não teria chorado tanto diante daquela notícia. Eu teria dito, pera, mas isso é ilegal. Então a falta de conhecimento naquele momento meu, né, sobre as questões legislativas de um funcionário, me fez viver todo esse último ano com muito aprendizado, e eu fui pesquisando muito conteúdo, e aí eu fui entendendo realmente como a síndrome de burnout ela é um problema que está sendo jogado debaixo do tapete já há muito tempo. E existem 2 coisas que eu já quero assim de cara te contar.
Primeiro que burnout é um nome novo para um problema antigo. Sabe, bullying? Sei. Como que chamava? Sei. Então, bullying é novo. Não, bullying, imagina, todo mundo sofreu bullying, né? Só que na nossa Não época, tinha. como é que era o nome? Zoeira. Zoeira, Perseguição. é verdade. Então, o burnout é a mesma coisa, gente. Muitas pessoas me perguntam, burnout é coisa nova. Não, não é. Burnout é um nome novo para um problema antigo, assim como o bullying. Então, eu gosto sempre de trazer exemplos assim que as pessoas já entendem. Da melhor forma. E o burnout, ele já teve outros nomes no passado, assim como o bullying também já teve outro nome. Então, por exemplo, estafa, tá? Sim. E um outro nome, se vocês quiserem depois dar um Google, chama neurastenia. Neurastenia foi um termo criado em 1869 por um médico chamado George Miller Bird, que lançou um livro chamado American Nervousness, que falava de uma sociedade americana que estava completamente desorientada por conta da civilização moderna. 1869. 1800. O mais curioso é que Thomas Edison só inventou o filamento da lâmpada como a gente conhece hoje 10 anos depois. Então a gente não tinha luz elétrica e as pessoas já estavam nervosas, reclamando de uma sociedade moderna demais, tá? Vou usar moderna demais. Então, se você der um Google e procurar neurastenia, você fala, nossa, mas isso é o burnout. Sim. O que acontece, Fê, é que as doenças ocupacionais, elas sempre foram veladas, sempre foram jogadas debaixo do tapete. E ninguém acho que acredita que é uma doença, né? O pessoal, sei lá, pode ver como uma frescura, assim como a depressão, todo mundo fala, não, a pessoa aí não quer fazer nada, tá com preguiça. Sabe o que eu ouço? É falta de tanque pra lavar roupa, sabe? É falta de sexo, é falta de amor, falta de família. Bom, mas aí, Fer, tem uma coisa muito interessante que aconteceu em maio deste ano. Quando a Organização Mundial da Saúde incluiu a síndrome de burnout no Código Internacional de Doenças, que chama CID, que vai ser lançado novo em 2021, eles incluíram o burnout tendo a origem no ambiente profissional. Minha vida mudou. Minha vida mudou porque aí eu não preciso perder meia hora de cada conversa para explicar para a criatura, né, para o sujeito, que eu não estou falando de uma frescura, não estou falando de uma fraqueza, eu estou falando sobre um colapso que o corpo vai te avisar antes de um AVC e antes do infarto. Nossa. Eu não tenho esses números, aliás, o burnout ainda falta muita pesquisa. Você tem da área médica, por exemplo, 80% dos médicos brasileiros têm burnout. Olha, que coisa! E sabe quem mais? Quem? Padre. Padre? Tem uma pesquisadora espanhola que escreveu um livro, ela pesquisou, ela entrevistou 900 padres latino-americanos e 3 em cada 5 têm burnout. Quem pode ter burnout? Pessoas que são muito exigidas, que ficam num ambiente com muita pressão e especialmente que não podem errar. Então, por exemplo, na década de 80, aí nós estamos falando, né, do século passado, outra médica chamada Cristina Maslach lançou um livro chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar. Lá ela já falava que médicos, enfermeiros, advogados, juízes, policiais eram os grupos mais suscetíveis ao burnout. Sim. Porque não podiam errar e tudo mais. Hoje a gente amplia essa lista para engenheiros, jornalistas e tudo mais. Então o que acontece quando o jornalista erra? Vira meme na hora. Um médico, quando erra, além de colocar em risco a vida do paciente, vira uma reportagem. Sim. Um policial, quando erra, coloca uma comunidade em risco e também é uma comoção geral. Então são pessoas que têm que tomar decisões rápidas, sob pressão e que não podem errar. Porque existe uma pressão muito grande. Então, se você está se perguntando, será que eu posso ter burnout? Se você estiver num ambiente em que você sai dele, mas o ambiente não sai de você. Se você é comprometido, se você é responsável, se você veste a camisa, se você faz aquele esquema 24/7, 365 dias, cuidado. Porque você pode ser uma pessoa muito próxima do burnout. E aí o que vai acontecendo, Fer? A gente vai se automedicando. Né? Tem uma reportagem muito legal que está no Rio de Janeiro. Dor aqui, dor ali. E aí a gente vai se acostumando, né? Como se tudo fosse normal. Gastrite é normal, enxaqueca é normal, queda de cabelo é normal, mancha na pele é normal. E não é normal. Quando você tem alguma reação diferente no seu corpo, é o seu corpo querendo te dizer, tem alguma coisa errada.
Mas, como a gente acha que tudo é normal, que tudo vai passar, né, que nunca é nada, a gente acha que a gente é de teflon, né, que nunca vai riscar, que nunca vai estragar. Com a gente não. Né, a gente vai se automedicando. Teve uma reportagem muito curiosa que saiu no Rio de Janeiro, num bairro, comparando o número de livrarias fechadas com o número de farmácias que abriram. Isso é uma coisa, fazendo Parênteses. Eu moro em São Paulo, morava em Perdizes, na Avenida Sumaré. Outro dia eu tava comentando com meu marido. É impressionante o número de farmácias que abriram, sim, da mesma rede, e todas, você passa lá qualquer horário do dia, tá cheio, estacionamento lotado. O meu sonho vai ser um dia em que essas livrarias venderão livros também, né? Porque vende de tudo, vende maquiagem, né? Vende uma série de coisas. Gente, vamos vender livro também na farmácia. Mas olha, tudo isso ainda para dizer sobre a história da frescura, né? Então, a gente sabe que tem uma farmácia a cada esquina, a gente sabe que nós nos automedicamos e quem falar que não tá mentindo. Tá mentindo. Tá? Vai tomando remédio para dor de cabeça todo dia, remédio para... Bom, aí o que acontece? Existe um preconceito muito grande em a gente falar sobre doenças invisíveis, porque nós temos muito mais empatia pelo aquilo que a gente vê. Então você vai ter muito mais empatia por alguém que está com a perna quebrada do que empatia com alguém que está reclamando de fibromialgia. Fibromialgia é uma dor, né, generalizada, só que ninguém está vendo. Aí, imagina você trabalha no seu ambiente, aí você fala assim, olha chefe, eu não vou poder ir hoje porque eu não estou aguentando de dor. Mas que dor? Eu não estou vendo nada sangrando, nada quebrado, nada fraturado, entende? Então nós, tá? Eu, você, nós temos mais empatia àquilo que a gente está vendo. E aquelas doenças invisíveis, elas foram muito subestimadas nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos. Só que se você voltar aos textos antes de Cristo, filósofos gregos e tal, você já vai ver que eles falavam as mesmas coisas que a gente está falando. Sim. Os mesmos dilemas, as mesmas buscas, entende? Entendo. Então hoje eu fico muito triste quando eu vejo pessoas muito inteligentes ainda com pensamentos estúpidos e equivocados de crenças que a gente vai alimentando muito erradas, sabe? Então, primeiro, a gente cresce com a crença que aquilo que eu não vejo, a pessoa está fazendo frescura. É claro que a gente não vai... Nem tudo é burnout, tá? Também tenho falado muito isso nas empresas. A gente não pode banalizar o burnout. Agora é burnout. Não. Fer, não é um cansaço de final de semana que provoca o esgotamento profissional. Não é uma exaustão mensal, por exemplo, que vai te causar o burnout. O burnout ele pode ser adquirido por anos, sem que a pessoa perceba que aquele é um caminho para algo mais sério. Justamente porque a gente vai tratando as coisas de forma isolada. Comigo foi assim. Eu comecei a tratar um problema de intestino, depois de estômago, depois de varizes, depois de pele. E aí eu fui indo, sabe assim, tratando, né? Aí eu comecei a ter falta de ar, comecei a ter taquicardia, sem minha família ter problema cardíaco, né? Porque isso depende muito da parte genética. Comecei a ficar agressiva. E meu marido falava, Isabela, você está agressiva. Eu dizia, não está! Não está! Tadinho, Thiago. Tchau. Ele me salvou, aliás, de uma coisa muito pior. E aí eu falei, tem uma coisa errada nessa história. Imagina, uma pessoa namastê, que né, sou muito espiritualizada, já faz muitos anos, respeito e sigo muitas filosofias, tinha uma coisa muito errada. Quando eu tive, então, recapitulando, né, eu disse que eu fui acumulando burnout durante 2 anos e também fui pedindo ajuda para minha chefia, porque o meu burnout foi causado por 2 situações. Uma, ao trabalho da madrugada, e madrugada a gente tem que acordar 4, 5 horas da manhã não, tá? É meia-noite, 1 ou 2. E ela ia dormir às 5 horas da essa hora tarde. já tava dormindo, ó. E acordava meia-noite. Meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Dependia do que eu tava fazendo, Muda. né? O jornal, muda tudo. Muda o ciclo circadiano, que é o nosso ritmo, Sim, né? sim. Uma coisa que eu acho muito... Hormônios, tudo. Mexe com tudo. Aí, depois de tudo isso que eu tô falando, se alguém ainda fala assim, que essas duas aí estão falando é bobagem, leu o livro Sapiens, do Harari. Lá ele mostra quantos períodos, tá, até nós virarmos a espécie que nós temos, nós dormimos com a lua e acordamos com o sol, tá? Então, o Thomas Edison inventou a luz como a gente conhece hoje, é o filamento, né, da lâmpada como a gente conhece hoje, só em 1879. Então faz as contas, só há quanto tempo que a gente está maximizando o dia e dormindo menos.
Então é uma ignorância tremenda a pessoa dizer que não, que se ela inverter o ciclo circadiano não vai ter não vai acontecer sabe, um desequilíbrio. Tem uma consequência. Vai ter. Para algumas pessoas, porque assim, cada pessoa tem o seu órgão de gatilho. Para algumas pessoas vai ser um problema, para outras pessoas vai ser outro. Mas teremos problema. Então, meu burnout foi causado pelo horário de trabalho e também pelo que eu fazia neste trabalho. Né? Então eu acumulava muitas tarefas dentro deste número de horas que eu trabalhava. Mas aí tem uma informação que você não vai encontrar em livro nenhum, tá? Que eu cruzei com 3.000 histórias que chegaram até mim. Nossa. Porque desde que meu caso se tornou público, Feira, as pessoas me procuram para pedir ajuda, para contar, né, para pedir conselho e tal. Então eu costumo dizer assim, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou uma jornalista que vive na pele uma situação e fui buscar respostas, e fui entrevistar pessoas, né? Sim. Como eu faria se eu tivesse imbuída na TV de ser responsável por economia, por exemplo. Então agora vamos especializar em economia. Mas eu não sou o burnout, eu só tive o burnout, 90% já recuperado e estudei sobre o assunto. Então eu não sou o burnout, né? Você foi entender, né? Exatamente, fui buscar respostas. E aí essa grande novidade que eu quero trazer para vocês é que assim, só tem burnout quem ama o que faz. E por amar o que faz, se ausenta de si mesmo. E aí acontece uma coisa que eu apelidei de armadilha da competência. É assim, Fernanda, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Aí você vai se sentir poderosa, valorizada, né? Nossa! Tô podendo, meu chefe confia em mim. E aí, pra você dar conta desse overwork, desse trabalho a mais, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E você vai abrir mão do seu sono, da sua vida pessoal, né? Olha que danada, já tem a resposta. Total, você vai abrir mão de você. E a primeira coisa que você vai abrir mão é do seu sono. Depois da sua alimentação, que você vai começar a comer cada vez pior e mais rápido. Depois da atividade física, do lazer, da família. Aí acontece uma coisa chamada despersonalização, que é quando você não tem energia ou você não vê graça em mais nada além de trabalhar, porque você precisa dar conta daquilo que você assumiu. Mas, olha só, depois que você cai na armadilha da competência, se acontecer um fato negativo, ou seja, um fato que vai te decepcionar, que vai te deixar triste, que vai te despertar o sentimento de desvalorização, sabe o que vai acontecer? Burnout. Entendeu? Entendi. Então, o caminho do burnout é assim. Uma pessoa muito comprometida. Ele fica ali escondido até o teu gatilho. Até porque, Fer, você já foi acumulando as patologias, você já está tratando. Sim. Por isso que fala síndrome de burnout, porque é um conjunto de doenças, é um conjunto de sintomas, sabe? Mas é isso, então você vai acumulando, né, todas essas questões, você vai tratando tudo individualmente, porque os médicos também não estão acostumados a montar um quebra-cabeça. Você pode chegar lá com dezenas de exames, mas a pessoa ela vai dizer que é isso, que é aquilo. A questão, por exemplo, da fibromialgia ou do burnout, ela vai praticamente por exclusão. Por que antes então a pessoa já não entende que aquele ser humano ele está passando por um estresse crônico, por uma condição de vida que não dá para continuar, né? Então, gente, o burnout não é o fim. O burnout é apenas um freio que Deus, sabiamente, a força que você queira chamar, te dá, é um presente que você ganha para você fazer uma pausa e não continuar num ritmo que não vai fazer sentido, ou seja, não vai te deixar com saúde. Por quê? Gente, não adianta você sair com tesão para trabalhar e voltar estrupiado, não consegue respirar. Por quê? Você não está vivendo num ambiente prazeroso. Sim, sim. E aí quando você vive num ambiente penoso por muito tempo, o seu corpo vai dar esse break, tá? E aí, Fê, então é muito importante a gente só reforçar o seguinte, só tem burnout quem ama o que faz, e por amar o que faz se ausenta de si mesmo. E num determinado momento, quem tem burnout ou tá na dúvida agora vai saber o que eu tô falando. Vai acontecer uma situação, pode ser uma discussão com a chefe, com o chefe, um trabalho que você fez e era para ter tido um aumento, não teve. Vai acontecer alguma situação muito triste que a pessoa se sente desvalorizada. A desvalorização depois desse longo período é o gatilho que o corpo fala, agora chega.
Entendeu? Entendi. Porque você já ficou, já se maltratando, se martirizando. Eu me lembro, algumas pessoas me falam, porque chegou um determinado momento que eu tinha que tomar indutor de sono para dormir às 5 horas da tarde. Sim. Imagina, né? Um calorão, buzina, a vida rolando, 5 horas da tarde. Eu ainda não encontrei aquele botão que você aperta e fala, dormindo. Não dá. Não dá. Né? Então eu comecei a tomar indutores de sono e anfetamina quando eu acordava. Só que até eu chegar nessas drogas, eu fiz tudo que eu podia. De chá, de camomila, oração, meditação, posição na cama, técnica de respiração, floral, tudo que você pode imaginar. Antes de dormir e depois. Acupuntura, exercício físico, ritual xamânico, tudo que falavam pra eu fazer, eu fazia. Pra recuperar energia ou pra dormir. Porque imagina que eu tinha que dormir numa hora em que meu corpo ainda tinha energia, então eu tinha que baixar a bola muito rápido e tinha que estar extremamente desperta, né, no horário em que meu corpo ainda estaria dormindo. Pensa. Isso foram 6 anos e meio. Nossa. Então, se alguém quiser chamar de frescura, tem que falar lá com a Organização Mundial da Saúde, com as 190 delegações que se reuniram esse ano e que definiram que sim, a síndrome de burnout é originada no ambiente de trabalho. E aí você falou uma coisa muito interessante, né, sobre a depressão. Não sei se você sabe, Fer, mas o Brasil é o número 1 no mundo, é um país que ocupa o primeiro lugar no ranking de ansiosos. O segundo em depressivos, só perde para os Estados Unidos, e o segundo em estressados, só perde para o Japão. E tem alguma relação, assim? Então, o que eu cruzei essa informação com mais 2 dados, falando, né, do Brasil. Nós nunca tivemos tantos inadimplentes no país, né? São mais de 64 milhões de devedores. Sim. E 2 mil empresas quebram todos os dias. Será que essas pessoas estão felizes? Será que elas não estão passando por problemas? Nossa. Será que elas não estão em sofrimento mental e ninguém está vendo? Sim. Né? E aí, claro que você que está em casa está falando assim, mas como é que eu vou dizer não pro meu chefe? Como é que eu vou abrir mão do meu trabalho? Tem tá tão difícil, 13 milhões né? de desempregados. Sim, eu entendo, gente. A sua dor é a minha dor, não se esqueça disso. Mas eu também entendo que trabalho nenhum vai suprir quando você perder a sua saúde. Aquele cliente que agradece ou valoriza que você responde uma mensagem às 2 da manhã não é a pessoa que vai te visitar no hospital. Aquele chefe que te deu mais trabalho e que verbalmente falou que aconteceria, mas depois usou também de assédio moral para dizer que se você não fizer vai ter uma filha fazendo, não vai te acolher quando a corda estourar, sabe? Então, a gente, quando eu faço as palestras, todo mundo me pergunta, tá, mas Isabela, como é que eu digo não? É claro que o não foi ensinado pra gente de uma forma muito negativa. Não faz isso, não faz aquilo e tal. Mas também tem o não educativo, tem o não preventivo, tem uma série de interpretações. E por medo da gente falar com o nosso chefe, do tipo, para quando é esse trabalho? Eu posso ter a ajuda de alguém? Como a gente tem medo de perguntar, a gente diz sim. Sim. A gente quer fazer bem feito, né? Não, vou fazer o mais rápido. E você também não quer dizer não para aquela possibilidade de trabalho que você acha que vai te levar para um lugar melhor. Você acha que você vai ganhar melhor? Então, Fernanda, a coisa é séria. Então, existem vários fatores que contribuem para esse excesso de trabalho. Crise social, política, a gente tem responsabilidades financeiras. No meu caso mesmo, perguntaram, mas se você já estava tão doente, por que você não saía, né? Aí eu falo, gente, mas e as responsabilidades financeiras? E outra, eu pedi ajuda para minha chefia, sabe? Existia um modelo de negócio que depois mudou. E aí quando as regras não são avisadas, você fica sem saber. Então, cada caso é um caso, sabe, gente? Você não pode tratar nenhuma história em que você não tenha todas as informações, sabe? E julgar, isso é tal coisa, tal coisa. E segundo, que você não está no lugar daquele que está em sofrimento, especialmente aquele que a gente não vê. Sim. Né? Então, hoje, depois de tudo isso, eu tenho falado em muitas instituições sobre o bem-estar da mente. É o que eu ia perguntar para você, né? Como você lida, né? E tenta diminuir os efeitos do burnout na sua vida. Como as pessoas também podem tentar se encontrar de outra forma. Sim. Bom, a primeira medida quando você recebe o diagnóstico do burnout é se afastar do ambiente estressor. Perdão, rapidinho. O diagnóstico geralmente é um psiquiatra? Sim. É um psiquiatra? Sim, psiquiatra ou um psicólogo, que aí vai te encaminhar para um psiquiatra.
né? Mas qualquer pessoa que tiver uma visão holística, né, e olhar para os seus exames, né, vai saber. Ah, tem uma outra coisa que é muito importante, que é o cortisol. Cortisol é um exame de sangue que mede o nível de estresse. Ah, mas eu fiz meu hemograma completo e não deu nada. Então, o cortisol não entra no hemograma completo, tá, gente? Tem que pedir a parte, né? Então, porque ele custa mais caro, então ele não está no hemograma completo. Então, cuidado se você já fez seu check-up e não deu nada. Então, o cortisol, ele é um indicador muito importante. E os médicos agora estão cada vez mais validando esse indicador porque está querendo mostrar alguma coisa, né, gente? Com certeza, está ali para mostrar algo, né? É igual o sinal assim, do tanque do carro, né? Se o ponteiro está caindo, quer dizer o quê? Que a combustível vai acabar. Sim. Se o índice de cortisol está muito alto, significa que alguma coisa está errada. Bom, o cortisol, mais todos os outros relatos, vão ajudar o médico a traçar, sim, o diagnóstico do burnout. Todo mundo precisa tomar remédio? Não. Tem pessoas que não precisarão de tomar remédio. Que só o afastamento do ambiente estressor já vai ajudar. Outras pessoas vão precisar. A gente tem muito preconceito em tomar remédio. Até porque psiquiatra é médico do quê? De louco, né? As pessoas acham que quem vai em terapeuta e toma remédio. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, psiquiatra é coisa de louco. Eu falo, então, aí vamos lembrar aqueles números que eu acabei de falar? Número de ansiosos, depressivos, estressados. Então, assim, gente, a gente precisa ter mais compaixão, sabe? Eu fico observando muito as pessoas na rua, na farmácia. As pessoas estão tristes, elas estão angustiadas, porque falta essa empatia. Falta você reconhecer que o seu colega do lado, né, seja no trabalho, seja no metrô, ele pode estar em sofrimento. E não cabe a nós julgarmos se o que ele está vivendo é ai, mas que frescura, só porque você está com a unha encravada, está com dor. Sim, engraçado, acho que até uma vez a gente estava conversando disso, cada um tem uma sensibilidade, né? E uma coisa que, palavras suas, cada um tem um repertório de vida, né? Então, o que às vezes chega pra mim de uma forma e eu levo bem, pra você que viveu, teve uma experiência diferente da minha, é outra. Então, assim, é algo pra levar pra vida. Acho que pra qualquer pessoa, assim, tente se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia. Porque realmente cada um passou por uma situação e a gente não desconhece. E a pessoa não tem que chegar, então, aconteceu isso na minha vida. Né? Ninguém sai se abrindo tudo. Assim. Não, e outra coisa, né? Por exemplo, se nós engravidarmos juntas, nós queremos, tá, gente? E você tiver enjoo e eu não, significa que você é fresca e eu não? Pronto. É a mesma coisa. Então, exercer a empatia é a mesma coisa que exercer o não. É um músculo. Tá? Então, como eu disse, é fácil você dizer não para uma pseudo-promoção? Não. Mas se você também não criar mecanismos de articular, negociar aquilo, quem vai pagar o preço da fatura é você sozinho. E essa fatura ela chega em forma de doenças. Mas assim, eu falo para quem tem cérebro. E este cérebro, ele foi esquecido por muito tempo. Não é que foi esquecido, tá, gente? É que ele não esteve como prioridade na medicina como outras áreas. Por exemplo, se você chegar hoje no pronto-socorro, que médico que vai estar lá de plantão? Clínico geral. E um ortopedista. O ortopedista, Meu sonho vai ser um dia que eu chegar no hospital, no pronto-socorro, e ver também um neurologista. Por quê? Por que a ortopedia foi mais envolvida do que a neurologia, vamos supor? Porque nos últimos séculos nós usamos mais a força física para trabalhar. Né? Só que agora nós estamos usando mais a força intelectual. Então, será que é tão difícil a gente entender que tudo que nós fazemos parte de um controle central que está no cérebro? Quem já ouviu aquela frase, né, que o intestino é o segundo cérebro? Já ouviu essa frase? Não, essa não. Intestino é o segundo cérebro? Não, sério? Sério? Ah, meu Deus do céu. É assim, ó, repara. O número de pessoas que estão com síndrome do intestino irritado, ou se o intestino está preso, se o intestino está solto, é o seu corpo também querendo dizer alguma coisa. Aí você vai tratando com laxante ou outras coisas, aí vai acontecendo diversas outras patologias, aí o seu corpo vai falar assim, agora chega. Agora eu vou ter que atingir o cérebro. Você entendeu? Olha como a vida é maravilhosa. Você vai recebendo recados o tempo inteiro que tem algo errado. Mas você acha que é uma panela de teflon, lembra? Que nunca vai acontecer nada com você. E aí o corpo ele tem que tomar uma atitude.
Então, provavelmente, quem está em sofrimento mental, quem está desenvolvendo burnout, pode ter certeza que está com problema de intestino, está com problema de estômago. E também, né, vai medir aí o cortisol, que eu vou frisar ainda isso, vai ver que tem alguma coisa fora do normal. Então, o que você indica, então, para as pessoas que estão com esse... Uma dúvida. Primeiro é um psicólogo. Ah, mas eu não tenho plano de saúde. Gente, o SUS, por mais que a gente sempre veja matéria, né, de coisas negativas, tem atendimentos muito bons. Especialmente na área de psicologia, que quase ninguém procura. Sim, é. Você entendeu? É verdade. Então, assim, não dê desculpa, não terceirize a responsabilidade de cuidar da sua própria vida. O psicólogo é o primeiro passo. Se você precisar de remédio, é o psicólogo que vai te encaminhar para um psiquiatra. Sim. Ah, não, Isabela, mas eu já quero direto para o psiquiatra. Ok. Tá? Decisão sua. Quem precisa de remédio e quem não precisa de remédio? Depende de cada caso. A gente tem muito preconceito em tomar remédio, mas se alguém chegar pra nós e falar assim, Fernanda, se você tomar esse comprimido aqui, ó, todos os dias, você não vai acumular a gordura do seu corpo. Você não vai tomar? Então por que você não vai tomar um remédio que vai ajudar a recuperar as funções do seu cérebro? Gente, o burnout, lembra que eu falei que não é o fim, é apenas um freio? O burnout, ele afeta momentaneamente funções do cérebro e não estrutura. Vou traduzir. Pega uma casa, faz uma reforma. Uma coisa é você pintar a parede e outra coisa é você ter que mexer nas vigas, na estrutura. É totalmente diferente. Sim, sim. Então o burnout, dependendo do nível que você for diagnosticado, né, e conseguir se afastar do ambiente de trabalho, vai ser só uma pintura na parede. Entende? E aí você vai precisar tomar um remédio e deu. Agora, se você ultrapassar o período de burnout, vai ter um AVC, vai ter um infarto. Ou, pior, vai ter karoshi. Sabe o que é karoshi? Não. Karoshi é a morte súbita por excesso de trabalho, que no Japão, o governo já paga indenização para famílias vítimas de karoshi desde a década de 80. Porque então, lá eles se cobram muito, né? Até a taxa de suicídio é muito grande, né? Sim. Porque eles não querem desonrar a família, tem toda essa preocupação. Eu só sei, Fer, que assim, a gente está convivendo muito com máquinas, mas nós não somos uma. Nós não estamos avançando com a mesma rapidez que a tecnologia avança. Eu estou pesquisando, né, um assunto há mais de 2 anos para um livro que eu devo lançar no ano que vem. E eu fiz uma pesquisa histórica da evolução da comunicação e da tecnologia. Então, desde que o transistor, que é uma peça minúscula, foi criado, que é o que permite, né, a cada ano a gente ter um equipamento menor, mais barato, com mais capacidade, a nossa vida deu assim um upgrade exponencial. E isso vai continuar. A questão é que o nosso corpo não avança com a mesma velocidade que as tecnologias avançam. Então, tudo que é feito para nos ajudar, se a gente não souber usar, elas atrapalham, que é o caso do celular. Sim. Né? Sim, se você não souber dar controle pro negócio, sabe, Fer? Então hoje, quando eu falo nas palestras, eu falo sobre como encontrar limite no mundo sem limites. Sim. E principalmente para as gerações que estão vindo, né? Nossa. É muito triste, assim, isso é uma coisa que eu me preocupo, eu já falei aqui, porque tá tudo ficando sem limite, as pessoas têm contato ali e vivem no mundo, no celular, mas as crianças não conseguem se relacionar com outras. É muito triste isso. Hoje a gente está vendo uma epidemia da solidão. Direto eu tenho ouvido falar sobre esse assunto. Tá todo mundo, né, ali no seu mundo, né, virtual, e esse mundo virtual evita outras relações, né, evita o real. Eu vou dar 2 sugestões. Uma que é um documentário chamado Happy. Esse eu ainda não vi. Que é de 2012, Fernanda. Esse eu não vi ainda, bom? Happy é de 2012 e ele conta inclusive sobre karoshi. E ele mostra num gráfico assim o que acontece com as sociedades extremamente desenvolvidas, o gráfico financeiro e o gráfico emocional. Né? Ou seja, quanto mais em busca desenfreada por bens materiais, pior você vai se sentir, sabe, quando colocar lá no gráfico. E um outro, que é uma série chamada Years and Years. Meu Deus do céu. Eu assisti, a louca da Netflix. Years and Years, Fernanda, é um negócio que assim, são só 6 capítulos, tá, gente? É rapidinho. Não sei se tá no Now ou tá no Netflix, agora fiquei na dúvida. Mas fala justamente isso que você colocou. O excesso de telas. E esse excesso de telas, aí no Years and Years mostra o que vai acontecer daqui a 10 anos. É chocante.
Aí você fala, nossa, mas isso está distante. Então, se a gente pensar que há 10 anos nós não tínhamos nem smartphone, a gente tinha BlackBerry, né? As pessoas trabalhavam nas empresas, tinha BlackBerry e tal. Então, tinha bip? Bip, eu usei bip, nossa época tinha bip, não tinha? Foi a primeira coisa. Bip, chique. Andava assim na pochete, tinha uma pochete, né, no cinto. Mas, Fer, é curioso, e essa série Years and Years, ela é um choque de realidade que muitas coisas dali, inclusive, já estão acontecendo. Quando a gente vê esses entregadores na rua, Rappi, sabe? Sei. Ou os próprios motoristas de Uber, toda vez que eu entro no Uber eu pergunto, tudo bem? Qual é a sua profissão? Você está fazendo isso para complementar a renda? E eu já ouvi até engenheiro de avião, sabe, trabalhando. No Years and Years já fala sobre isso. Né? Como profissionais super graduados vão ter que aceitar subempregos para sobreviver. Enfim, você vê, tudo isso que nós estamos falando envolve o quê? Cérebro, sabe? Para partir para uma conclusão, eu queria só deixar uma reflexão. Na década de 90, a gente teve uma epidemia de LER, lesão do esforço repetitivo. E os bancários, por eles terem que digitar muito, eles começaram a desenvolver problemas nas articulações. Esses problemas eles eram visíveis. E mesmo assim foi super difícil da sociedade entender que aquilo era uma doença ocupacional. O burnout é a nova LER. A diferença é que o burnout ninguém vê. Então, a minha briga, junto com outras pessoas que estão comigo nesse movimento de conscientização sobre o bem-estar da mente, é essa. É mostrar para as pessoas que aquilo que você não vê pode ser uma doença incapacitante. Sim, sim, claro. Né? Teve um médico chamado Sérgio Felipe, ele falou num congresso uma coisa muito curiosa. Tinha 2.000 pessoas na plateia e ele falou assim, vocês sabiam que até o século XVI não tinha bactéria? Aí todo mundo, que é isso, doutor? Né? O nosso organismo tem como bactéria, né? Aí ele falou, porque não tinha microscópio. Sim. Então os médicos se recusavam a acreditar que algo que eles não estavam vendo matava pessoas. E aí as pessoas morriam por falta de antibiótico. Sim. Aí com a introdução do microscópio descobriu a bactéria, que sempre existiu, ela sempre estava lá, só que não tinha equipamento para ver, e aí desenvolveram os antibióticos. Eu acredito muito que muito em breve, com tanta tecnologia, né, e gente inteligente pensando na melhoria da saúde, nós teremos sim equipamentos em que não só o cortisol vai mostrar um indicador de estresse. Hoje você já tem alguns tipos de exames de imagem do cérebro que mostram cores e isso acho que vai cada vez mais melhorar, porque a gente ainda tem essa estúpida ideia de que aquilo que a gente não vê não acontece. Isso. E uma coisa que eu falo muito é que às vezes as pessoas se preocupam tanto em criar, né? Fazer com que o seu filho seja super inteligente, desenvolve não sei o que, já coloca em escola bilíngue, blá, blá, blá. Só que emocionalmente a criança é burra. E eu tenho amigas que são super inteligentes, só que tem um lado emocional, é difícil até achar a palavra, porque não é fraco, não é desenvolvido, e isso impede que a pessoa trabalhe. Então, gente, a gente tem que tentar achar o equilíbrio, como em tudo na vida, né? Não adianta você ter uma puta inteligência e ser burro emocionalmente, não conseguir lidar com suas questões, porque senão você não vai conseguir colocar em prática o que você sabe. Eu estava ouvindo outro dia a Rita Lizauskas, que tem um programa muito bacana, né, que é a Mãe Sem Manual. Ela estava dizendo que a característica fundamental para as futuras profissões são chamadas de soft skills, que são habilidades que você desenvolve fora da escola, porque a gente ainda segue um padrão muito cartesiano, matemática, portuguesa, blá, blá, blá. E ela estava dizendo, não lembro agora a fonte dessa pesquisa, que a característica, né, do futuro para esses, né, a turma que está chegando agora, são as soft skills e a criatividade também. Então, tem uma coisa que eu falo que seria meu sonho. Fer, não ensinam 3 coisas pra gente na escola que são fundamentais para você seguir com a sua mente em equilíbrio. Primeiro, que é a educação financeira. Ninguém te ensina como administrar aquilo que você ganha, né? Eu acho curioso a Natália Arcuri, que é a minha amiga, ela no ano passado faturou milhões ensinando as pessoas que elas precisam gastar menos do que elas ganham. Um negócio óbvio, mas, né? ok, tá ajudando a turma, beleza, né? Então, educação financeira. Segundo, educação emocional.
sabe? Porque eu não sei quem foi, em que período da humanidade que alguém falou que questões emocionais não deveriam ser desenvolvidas. Porque aí o sujeito ele pode ser um expoente na sua área, mas se ele não souber se relacionar, ele não consegue se comunicar. E aí não adianta ser um poço de conhecimento. E a terceira habilidade que eu acho que falta muito na educação é a questão do tempo, que é um dos temas do meu livro, que é a administração do seu tempo. Se a gente tivesse consciência, né, de quanto a gente perde de tempo com bobagem, de quanto a gente deixa as pessoas alugarem o nosso tempo. E é curioso, porque é claro que até os 20 anos você tem uma ideia do tempo. Dos 20 aos 40 é outra ideia. Depois que passa os 40, e quanto mais vontade você tem de contribuir para a sociedade, de fazer coisas bacanas, mais você acha que o tempo está passando mais rápido, porque você está se desenvolvendo. É claro que se a gente for agora na fila do INCOR para pessoas que estão esperando um coração, o tempo está parado. Então, o tempo não está passando mais rápido não, viu gente? Vai depender de cada pessoa. Sim. Mas eu, por exemplo, estou com 38, imagina que a gente se conhece há quanto tempo? Né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu não tinha nem cabelo branco. Nem eu. Nem ruga. Né? Nem usava tudo de maquiagem para disfarçar. Então, eu acho que quando a gente vai chegando perto dos 40, eu já tá com 40, aí bate uma coisa assim do tipo, tá, eu errei bastante até agora, aprendi bastante, mas parece que vai vindo uma cobrança, né, Fer? Do tipo, agora eu não posso mais errar. Você sente isso? Ah, sim, com certeza. Falta pouco, né? Já tá quase no meio da vida. Ou não, né? A gente não sabe. Mas sem dúvida. Sem dúvida. A cobrança vem outras cobranças, né? Então acho que são essas três habilidades, sabe? Educação emocional, educação financeira e educação temporal. Porque a gente vai levando uma vida assim completamente irresponsável até um determinado momento, e quando você fala, nossa, passou, né? Com essa expectativa que nunca nada vai acontecer de errado, que a gente não vai ficando com as nossas habilidades menos desenvolvidas, você vai ouvindo pior, você vai enxergando menos, né? As suas células mudam. Eu falo muito nas palestras assim, a gente dorme diferente quando a gente não dorme igual como acordamos. Imagina o que acontece depois de um ano, 5 anos, 10 anos. Por isso, Fer, que eu acho que seria bacana a gente encerrar a nossa conversa falando sobre autocuidado. O que você acha? Acho ótimo. Sabe o que é autocuidado? Você imagina o que é cuidar da gente, né? Agora como? Perfeito, Fer. Dê suas dicas, Isa. Não, mas ó, parece que é simples, mas não é. Não é. Direto eu tenho conversado com pessoas que eu pergunto o que é autocuidado. É quando você tem um bom médico, quando você... Não. Autocuidado é quando você não terceiriza para ninguém responsabilidades que são suas. Então, autocuidado é respirar. Autocuidado é dormir. O número de horas que o seu corpo precisa. Ai, mas Isabela, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho mestrado, eu tenho família, eu tenho filho, não sei o quê. Aí entra o não. O mestrado é importante? Mas agora, se eu incluir mais uma coisa na minha agenda, vai me trazer mais problema do que coisas boas. Tá? Então, autocuidado é respirar, autocuidado é dormir, autocuidado é comer, né, se alimentar bem, não ficar substituindo refeições por lanches, tal, porque tá com pressa. Autocuidado é fazer exercício físico. Mas eu não gosto de exercício físico. Gente, assim, ó, deixa eu lembrar vocês, a Terra tá girando, tá? 24 horas por dia, 305 dias por ano. O universo todo está em movimento. Quando você não se movimenta, você está fazendo uma ação, né? Você está deixando de fazer uma ação que vai contra o movimento. Olha que loucura, como é simples, né? Mas também como a gente não vê o movimento da Terra, né? Então a gente acha que, não. Tá tudo paradinho. Então, fazer exercício físico é fundamental para que as suas células se reproduzam, para que o seu organismo também entre num eixo que está cada vez mais desequilibrado. E desequilibrado pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê nas notícias, pelo ar que a gente respira. Você entende, Fer? Tá tudo integrado. Sim, com certeza. E autocuidado também é lazer. Olha que curioso. Fui outro dia na Unifesp e fui conversar com um neurocientista chamado Fulvio Scorza. E fui ver lá um estudo com ratinhos. Sabe aquele ratinho branquinho? Sei. Não gosto, tá, gente? Mas eu tava lá e eu vi. E ele estava fazendo um estudo para entender sobre a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o ser humano tem de produzir novos neurônios.
Olha só. A medicina passou 500 anos falando que não. Que a gente que não... nasce e morre com a mesma quantidade de neurônios. Sim. E agora, há 10 anos, a medicina fala, não, espera que dá pra produzir neurônios. Olha. Isso, inclusive, é uma notícia incrível para quem desenvolve Alzheimer e tudo mais. Com certeza. Aí, o que eu vi? Ó, pega essa. O grupo de ratinhos que faziam exercício físico voluntária ou involuntariamente produziam 20% mais neurônios do que aqueles que não faziam nada. Sim. Estavam lá só esperando. O grupo de ratinhos que ficava brincando naquela rodinha com alguma outra coisinha produzia, sabe quantos por cento de neurônio? 40. Tá vendo porque o lazer é tão importante na nossa vida e é a coisa que depois do sono a gente corta facilmente, né? Então tipo, você não tem energia, você não quer, não vê graça em nada. Então, são 5 coisas que você precisa fazer para manter a sua mente em equilíbrio. Pelo menos voltar a tentar, né, o equilíbrio nesse mundo sem limites. Então, dormir o número de horas que você precisa, se alimentar, respirar, porque se a gente está o cérebro não está funcionando bem, né? Se exercitar e ter alguma atividade de lazer. Eu não estou dizendo para você ir todos os dias no cinema, não é isso, mas você tem que colocar, né, não é à toa que existe domingo, não é à toa que existe um sábado. Ah, mas eu trabalho de sábado, tá, mas eu não trabalho todos os sábados, sabe? Então tem que achar esse equilíbrio. É como eu te disse, né, Feira, a gente está convivendo muito com máquinas, mas nós ainda não somos. E quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Sim. Autocuidado é isso, gente, é quando você assume as rédeas da sua vida de novo. É quando você não terceiriza, é quando você não deixa para um médico fazer você emagrecer, para um personal fazer você perder gordura, quando você faz sua lição de casa. Eu ouço me dizer, mas eu tô fazendo terapia, então mas não adianta só ir na terapia e não fazer sua parte. E a nossa parte qual é? Ressignificar coisas que não fazem mais sentido, atualizar a identidade, é ver a sua idade hoje, quais são as habilidades que você ainda tem e não mais aquelas que você teve no passado. Se respeitar, né, Isa? Mas na prática, né, Fer? Sim. No diálogo tudo é lindo, né? Mas na prática, sabe? E é um exercício. É um exercício diário, não é que... É um músculo. Ai, né, agora... Não, gente, tem que... Você vai forçando. Essa questão da empatia também é tudo um exercício. Não vem nada fácil. E a gente tem o poder de dizer sim e não. Eu disse sim para sua entrevista. Eu podia dizer não. Sim. Só que o meu feeling, a minha cabeça, o meu instinto, ele disse, vai ser um bom momento. E está sendo ótimo. Dizer não para aquilo que você não quer é muito fácil. O difícil é você dizer não para aquilo que você quer, mas que naquele momento você não pode. Sabe? Então, isso para mim hoje é a maior diferença da minha vida, antes do burnout e depois do burnout. Então as pessoas me perguntam, qual a diferença de antes e depois? Antes eu sobrevivia e hoje eu vivo. E a gente tem muitas pessoas sobrevivendo para pagar conta, porque tem medo de arriscar, tem medo de procurar algo, tem medo de ter uma conversa franca com o chefe e estão sobrevivendo. E infelizmente, muitas quando vão se dar conta já vão estar com doenças muito piores do que o burnout. Gente, eu não sei nem como agradecer, Isa, por essa aula. Eu tenho certeza que todo mundo gostou demais, assim, eu aprendi muita coisa, então, sem palavras, gratidão de coração mesmo. Um brinde. Um brinde. Um brinde, que papo com chá maravilhoso. Gente, falei tanto que o chá até esfriou. E parabéns por todas essas palestras, por esse entendimento que você tem levado para um público tão grande. E eu só desejo sucesso no que você quiser, que Deus ilumine sua vida. E eu tenho certeza, assim, como eu sempre falo, nada acontece por acaso, tudo tem o seu motivo, tem o seu tempo, tem o seu porquê. Alguma coisa com certeza você aprendeu de tudo isso. Então, assim, o que eu posso te desejar é um caminho de muita luz, de muito sucesso e de, enfim, para nós, de tudo de melhor para você. Para nós, tudo que nos acontece é aprendizado. Por mais que no início a situação pareça negativa ou seja ruim, né, no primeiro momento ela vai trazer muito aprendizado. É como a abelha. A abelha, você pode olhar para ela, você pode pensar na ferroada ou no mel que ela produz para nós.
as situações que acontecem na vida, eles podem ser problemas ou oportunidades. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Gente, nós vamos engravidar, tá? Vai ser papo com bebês. Até o próximo Papo com Chá, pessoal. Um beijo.